Olá, que bom que você chegou até aqui. Vamos para mais uma leitura da criança interior. Vou cortar o maço e escolher a carta de baixo, tá? Então, para você que se conectar com a opção número 1, essa carta vai apresentar a primeira opção. E no fundo desse maço, a carta que vai apresentar a opção número 2, tá? Você já pode ir se conectando com cada uma das opções, ver qual que te chama mais atenção, assim como você pode também escolher cada opção para uma área da sua vida. Isso é possível. Por exemplo, colocar de um lado amor, finanças, ou saúde, espiritualidade, como você sentir que deve e é o certo. Eu tô sentindo aqui uma energia, sabe de quê? De clareza, de tranquilidade mental. Não sei se é por isso que tá vendo esse azul aqui. A imagem ainda não chegou totalmente, mas eu vejo aqui assim uma sensação, é isso, de clareza, de tranquilidade, de relaxamento. Com esse laranja ainda não sei, não vem nenhuma palavra para ele, mas aqui a palavra relaxamento, tranquilidade, vem muito forte assim, quando eu comecei a pintura. É isso, reforça aqui também. Sem emoções também, mas assim, tudo com essa sensação de tranquilidade, de clareza, de relaxamento. Vem a palavra aqui, relaxamento aqui. Para mim, pelo menos, aparece. Tem essa sensação, né? Agora eu vejo aqui como se... Não é esse pincel. Já a imagem tá começando já assim como é que eu vou dizer, a aparecer aqui de uma forma assim bem, como é que eu vou dizer, sutil, né? Parece aqui bonequinho aqui. Eu não sei se é um bonequinho ou uma bonequinha, mas assim, bem uma sensação assim muito de tranquilidade, de despreocupação, reforça, né, aquela que eu senti no início, que é essa clareza, né, isso mesmo. Mais clareza por causa justamente dessa tranquilidade. E tem alguém aqui agora sim, como se tivesse alguém aqui descansando assim na praia, relaxando. E aí, olha só, interessante que ao redor dela, deixa eu ver aqui se... Nossa, borrei tudo, estraguei tudo, mas depois a gente ajeita. O papel tá molhado, aí a tinta ela escorre para tudo quanto é lado. Se eu for esperar secar, a leitura fica muito grande, gente. Eu não consigo passar, a mensagem acaba ficando muito cansativa. Vamos corrigir esse bonequinho aqui que eu coloquei. Olha, é uma bonequinha
Bom, é isso mesmo. Eu vou então para outra, tem outro elemento aqui, então eu vou para um outro elemento. Depois, daqui a pouco eu volto nessa bonequinha, porque tem ainda uns detalhes para colocar nela. Mas é isso mesmo. A mensagem chega aqui pra gente, que é tipo, como se fosse um convite, né? Na verdade, não é como se fosse, é um convite pra gente observar, sabe? Quando a gente tá naqueles momentos, assim, muito de preocupação, né? De preocupação, de coisa para resolver, quanto fica difícil de resolver o que a gente quer. Quanto mais preocupado a gente tá com o resultado, mais a gente se afasta da solução, porque a gente tá indo com tudo, né, para cima daquele resultado que a gente quer. E aí muitas vezes, quantas vezes assim, em momentos de estudo, né, ou de trabalho, a gente deu uma paradinha assim de estudar e tinha alguma coisa que a gente estava procurando a solução. Isso acontece, eu ouço muitos relatos disso. E quando a gente consegue se afastar um pouquinho daquele problema, só relaxar um pouquinho, a solução ela aparece de uma forma muito mais fácil, sabe? Não é, e aqui eu não tô querendo desmerecer o valor do trabalho, da constância no trabalho, não, gente. É muito importante mesmo que a gente trabalhe, que a gente coloque nosso esforço nas coisas que a gente quer construir. Mas às vezes, quando a situação tá assim caótica, ou que a gente tá com aquela sensação como se estivesse dando murro em ponta de faca, sabe? Quando a gente tá insistindo, igualzinho eu tava insistindo aqui nessa bonequinha, né? Querendo fazer ela rapidamente, e aí começou a borrar a tinta. A mesma coisa. Aí a gente precisa parar um pouquinho, tirar um pouquinho o foco daquilo e olhar para uma outra coisa, às vezes descer, quando a gente é no caso no trabalho, descer, tomar um cafezinho, conversar com um colega, relaxar um pouco, ou talvez até conversar sobre aquele assunto com outra pessoa, porque isso também refresca, né, a nossa cabeça em relação àquilo. E aí depois a solução ela vem assim, como se fosse por mágica, mas a gente sabe que não é mágica, na verdade. É o poder de um mental relaxado, né? Você deixou de insistir naquela situação, parou um pouquinho, e aí, de repente, a solução chega de uma forma muito melhor do que aquela que a gente estava pensando, que a gente estava querendo. Então, assim, a leitura de hoje, ela traz esse chamado, né, pra gente, quando as coisas ficarem muito difíceis, a gente se permitir sair um pouquinho do problema, ver outras coisas, para permitir que a solução chegue. Porque muitas vezes somos nós que não permitimos a solução chegar por causa da nossa ansiedade, por causa da nossa necessidade de controle, de querer controlar tudo, de querer resolver as coisas da nossa maneira. Vem um exemplo aqui que eu acho que ele vai ilustrar muito bem o que a mensagem de hoje quer dizer, que fala sobre, por exemplo, quando você trabalhou, por exemplo, um ano inteiro e chega aquele momento lá das suas férias, que aí você tem a possibilidade de viajar, ver alguns parentes ou então ir para a praia. Pouco importa qual é o que você vai fazer, mas assim, você se afastou um pouco daquele ambiente de trabalho. Você já percebeu que quando você volta das férias, a maioria das vezes, né, na maioria dos casos, as pessoas elas estão muito mais relaxadas, elas estão muito mais à vontade, estão muito mais tranquilas. E por quê? Porque elas conseguiram se afastar um pouquinho daquela fonte, às vezes, de incômodo, de preocupação, porque estava
né, no controle. O incômodo, na verdade, não é o trabalho em si. O incômodo é o tanto de controle que a gente coloca naquilo que a gente quer um resultado assim imediato. E às vezes tem determinadas situações, não estou falando do ambiente corporativo, mas na maioria das coisas que acontecem na nossa vida tem um tempo para aquela coisa, né? Tem um tempo para aquilo acontecer. E muitas vezes a gente não respeita esse tempo, a gente quer o resultado com urgência. Em outras palavras, o que essa mensagem quer trazer para todos nós é da necessidade de uma pausa no que a gente está fazendo, né? No que a gente está tentando. A gente avança, né? Continua avançando, mas existem os momentos que a gente realmente precisa dar uma pausa, seja para controlar o que foi feito, seja para descansar e conseguir ver, controlar o que deu certo, o que não deu, se aquela estratégia ela está funcionando, né? Mas não adianta ficar forçando as coisas quando parece que está tudo meio fechado. Então, é a mesma coisa aqui, com o seu mental, com suas emoções. Quantas vezes a gente, num relacionamento amoroso, a gente quer um resultado imediato, quer resolver as coisas do nosso jeito e rápido, e às vezes tudo que aquela relação precisa é de um momento de lazer. Às vezes naquele momento ali não é resolver, decidir logo, se preocupar com determinadas ações, não é imediatista assim, mas precisa, né, de um momento de lazer, de tranquilidade, de repouso, de se acalmar o mental. Para você trazer clareza para o seu mental, seu corpo também precisa estar relaxado. Para você trazer essa sensação de paz, né, de tranquilidade que o mar traz, ou seja, uma tranquilidade a nível de emoções, você precisa relaxar, né? Seja através de um repouso, férias, uma soneca no meio da tarde, seja através da meditação, de um momento na natureza, mas assim, o que quer que seja que você esteja fazendo na sua vida, lembre-se que existe um momento que você precisa dar um break, precisa dar uma paradinha para se recarregar, para relaxar, para trazer clareza para o seu mental, para trazer tranquilidade para as suas emoções, estabilidade para as suas emoções, para continuar depois a vida. A gente não vai viver a vida inteira nesse estado, porque tem outras coisas para fazer. Você não vai dormir 24 horas por dia, porque é uma morte em vida, né? Mas você precisa daquelas 7, 8 ou 9 horas de sono, cada um dependendo da sua necessidade. O corpo precisa disso para dar um reset, para trazer energia para ele, né? E agora vamos ver. E quem escolheu a opção número 1, aqui o tarô de Crowley traz a carta dos amantes. Ele fala sobre dar uma pausa antes de tomar uma decisão, né? Os amantes fala também das escolhas, fala do equilíbrio entre as polaridades. Então, para quem escolheu a opção número 1, ou para a área que você escolheu a opção número 1, aqui fala que antes de você tomar essa decisão que você está tentando tomar, antes de você avançar de repente na sua vida amorosa, nessa discussão ou nesse impasse, relaxe um pouco, tire umas férias, faça uma lua de mel, vá dormir um pouquinho, saia um pouco desse problema, porque com certeza, se você se afastar assim como essa moça, né, do nosso desenho, se você conseguir se afastar, se você conseguir tranquilizar sua mente, tranquilizar suas emoções e relaxar o seu corpo físico, né? Os outros corpos, eles vão seguir e vai ser muito mais fácil para tomar as decisões que você precisa tomar, com equilíbrio, considerando
os polos opostos. Então, assim, e se você escolher uma área que não é a área amorosa, por exemplo, finanças ou saúde, aqui fala também de equilíbrio, né? De saber equilibrar as coisas para conseguir fazer escolhas melhores. Essa carta, ela traz uma energia muito grande de escolha. Então, nesse momento, ela te diz para você escolher não fazer nada. Escolher fazer uma trégua, dar uma parada, sabe? Antes de tomar essa decisão ou de avançar nesse assunto do jeito que você quer, do jeito que você está querendo controlar que as coisas vão, tire umas férias, relaxe, vai se divertir, vai descer, vai tomar um cafezinho, vai ouvir uma música, ou sai só um pouquinho desse problema, que quando você sair daqui, depois desse período de relaxamento, eu garanto para você que você vai voltar nessa situação com muito mais poder de escolha, com uma facilidade para entender aquilo que é real e essencial para você. Porque quando você vai tomar uma decisão na sua vida, apesar da gente ter sido ensinado que a gente tem que sempre se colocar no lugar do outro, isso é verdade, mas se colocar no lugar do outro não pode de forma alguma eliminar o que você quer, os seus sonhos, o que você está sentindo, né? E eu não estou falando aqui de egocentrismo, de achar que a vida do outro ou dos outros tem que girar ao redor do seu umbigo, não é sobre isso. É sobre ser coerente com você mesmo. É sobre não querer ficar sustentando uma máscara de bonzinho, de boazinha, de pessoa caridosa, sabe? É tomar uma escolha baseada no seu coração, equilibrando de uma forma que sua escolha também não prejudique o outro, mas principalmente que não prejudique a você. Tá, grupo 1? Muito obrigada. Vamos agora ver a opção para o número 2. Grupo 2 escolheu a carta do Imperador. E aqui se aplica também esse caso. Olha só, o Imperador, ele traz muito essa energia da realização, né, do trabalho, de trazer estabilidade para a sua vida. Então, quando a gente pensa nesse simbolismo, nessa energia, ela traz muito essa energia do trabalho, da construção, da energia que a gente coloca, todas as energias a gente coloca na realização, em trazer para a matéria aquilo que a gente sonhou antes. O que é que pode acontecer quando a gente está muito na energia do Imperador? Manifestar materialmente, mas depois ficar engessado. Então, para qualquer plano que você queira trazer do seu campo criativo, das ideias, trazer para a matéria, não se esqueça dessas pausas de repouso do seu corpo físico. O seu corpo físico, ele é muito importante aqui, porque você não pode fazer nada aqui na Terra se você não estiver encarnado. Então, para estar aqui nessa dimensão, você precisou vestir um corpo grosseiro, né? Como esse nosso, palpável. E é só nesse momento, ou seja, quando a gente está aqui vivos, encarnados, é que a gente pode fazer alguma coisa de fato, que a gente pode tirar os nossos sonhos, né, daquele mundo da imaginação, dos pensamentos, né, tirar daquela caixinha criativa que a gente tem dentro da gente, no nosso corpo energético, e transformar ele em algo tangível. Então, a energia do Imperador, ela só se sustenta quando ele tem a inteligência suficiente para lembrar que ele é um corpo físico e que ele precisa de equilibrar os ciclos entre trabalho e repouso. E aí é muito importante que a gente lembre, né, que quem está nessa energia do Imperador, que não se deixe levar por
por aquela crença limitante, as crenças limitantes em relação ao trabalho. Como é o trabalho que dignifica o homem, isso é verdade, mas levar essa crença para um lado sombrio é você achar que sua vida gira em torno do trabalho. E assim, toda vez que você coloca o trabalho, a manifestação do seu sonho como prioridade na vida, sem lembrar que sua vida tem várias outras áreas, vários outros departamentos que você precisa também atentar, como o lazer, como a parte financeira, a parte emocional, a sua conexão com a espiritualidade, seu corpo energético e tudo mais, e você não olha para isso porque você está focado muito só no material, só na matéria aqui nesse plano, o que é que vai acontecer? Você pode co-criar um burnout na sua vida. Né? Vem essas duas palavras, workaholic e burnout, elas estão juntos. Ou seja, pessoas que são viciadas em trabalho, viciadas em realização material, ou que estão pensando o tempo todo só em trabalho, mesmo que não estejam tendo o reconhecimento financeiro, mas acham que ali tem que trabalhar porque a vida é dura, porque tem que ter muito esforço. Se não existe essa pausa para o lazer, para o descanso, para acalmar as suas águas, ou seja, o seu lado emocional, para trazer tranquilidade e clareza, né, para esse céu, ou seja, para os seus pensamentos, para o seu corpo mental, você vai cocriar com toda certeza um esgotamento físico, nervoso, que vai te deixar assim muito tempo sem conseguir ser produtiva. Então, assim, traga coerência para o que você quer. Seja responsável com o seu corpo. Seu corpo é o seu maior ativo aqui, depois do tempo, claro. Mas é com o seu corpo físico que você consegue realizar as coisas que o imperador realiza. E cuidando do seu corpo, ou seja, dando a ele o momento também de lazer, de descanso, de repouso, de sono, é a maneira que você pode manter ele em um estado saudável e conseguir realizar o que você veio realizar aqui, né? Mas não dá para sair atrapalhando tudo mais. A gente não está mais nesse nível de sair atropelando. O que nossos antepassados fizeram antes, que foi uma vida de muito trabalho, muito esforço, muita dureza e pouco resultado, não precisa ser a nossa realidade hoje. A gente pode sim encontrar maneiras, estratégias mais inteligentes, porque nós temos muitos recursos que os nossos pais, os nossos avós e bisavós, eles não tiveram. Então, tecnologicamente falando, nós evoluímos muito em um curto espaço de tempo, então não justifica mais continuar vivendo como se vivia 100 anos atrás, há 200 anos atrás, entende? E esse descanso, gente, ele é tão importante para a gente enquanto máquinas biológicas, que até mesmo na Bíblia, né, se fala desse descanso no 7º dia, né? Então, assim, e é por isso que existem essas pausas de sábados e domingos. Então, eu convido mesmo você a pensar, né, a refletir sobre os momentos de lazer, de pausa, de descanso e com qual periodicidade você consegue trazer isso para você e para a sua vida. Porque se você não estiver fazendo isso, o seu corpo vai cobrar. As suas relações, elas vão te cobrar, né? E antes da gente ser cobrado, é muito melhor quando a gente escuta o nosso corpo, as nossas emoções, né?
os nossos pensamentos e tira essas pausas para relaxar, para o lazer, para o descanso, para as orações, para a meditação, mas de uma forma leve, que traga tranquilidade e leveza para o nosso dia. Agora eu convido todos vocês para a gente finalizar nossa leitura com uma harmonização do nosso campo, né? Essa conversa interior que nos ajuda a lembrar que somos seres espirituais fazendo uma experiência terrena. Então, como corpo físico, ele também precisa de cuidado, de repouso, de descanso, de lazer, de um sono correto, restaurador. Então, eu intenciono para que cada um de nós saiba manifestar os nossos sonhos nessa energia do imperador, mas lembrando que tem outras áreas da vida que precisam ser vistas e que a gente também tenha a consciência e consiga enxergar a importância de tirar uma pausa, de se permitir descansar diante de momentos de escolhas que são cruciais na nossa vida. Quando a gente precisa polarizar da maneira correta os nossos relacionamentos. Eu agradeço a você que ficou comigo até agora e intenciono para todos nós um excelente dia.